Pessoal, vocês já devem ter visto falar da ADPF das favelas. A ADPF é uma ação que chega até o Supremo Tribunal Federal, chama Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. É quando alguma entidade, no caso aqui, a ADPF das favelas, trata de uma entidade popular lá do Rio de Janeiro, entrou para poder reduzir a letalidade dos policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Dentre as regras, houve suspensão de atividades policiais, enfim. Hoje, para a polícia entrar na favela, ela repensa milhares de vezes, até porque o último ponto que eles poderão utilizar são armas letais. Então, assim, primeiro eles têm que tomar os tiros para depois revidar, sabe? Uma sequência de atos que deixa o policial, com toda certeza, com nenhuma vontade de entrar dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Mas isso, em alguns pontos, é bom, gera bons negócios. E eu vou te explicar o porquê com essa matéria da Globo. Olha só, o resort do tráfico está dando muito dinheiro. Criminosos da Rocinha cobram até 100 mil por mês para esconder bandidos. Criminosos de outros estados, como Goiás, Ceará, Espírito Santo e Amazonas, que usam a Rocinha para se esconder, pagam taxas que podem chegar a 100 mil por mês a traficantes locais. O dado faz parte de um levantamento feito pelo Globo, com investigadores da Polícia Civil, que estimam que os criminosos da favela sejam faturando até 12 milhões por mês, sendo mais com extorsões do que com a venda de drogas. Segundo fontes ouvidas pela Globo, a taxa de hospedagem imposta aos bandidos de fora do Rio varia entre 50 e 100 mil e seria cobrada por Delson Manuel, conhecido como Salomão, um dos chefes do Complexo do Alemão, favela também dominada pelo Comando Vermelho. Olha que maravilha! Você imagina, você que é um cidadão comum, você paga para ir para um resort que tem segurança particular, que tem proteção, para que você não seja importunado pelos bandidos. Os chefes das facções, do Comando Vermelho, do PCC e de outras facções criminosas pagam para ficarem em resorts dentro da favela para não serem incomodados pela polícia. Olha que negócio que rende aí 12 milhões ao mês. É muita grana, não é não, pessoal? Pois é. Estão fazendo a economia crescer. Tem ironia no que eu falei agora, tá bom? Vamos lá, vamos partir para outro ponto agora. Eu quero falar do Ramagem. Ramagem ignorou no Zap assessora de Carlos que quis forçar inquéritos. Essa é a matéria do Metrópolis. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. O primeiro ponto que vocês precisam entender. A fundamentação daquela ação do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ela teve como fundamento, como base jurídica, um print de conversa entre o Ramagem e a assessora do Carlos Bolsonaro. Era datada de 11 de outubro. O Poder 360 fez uma investigação que deveria ter sido feita pelo próprio judiciário. E nessa investigação descobriu que em 2019, que era o ano que o Alexandre de Moraes falava em irregularidades da ABIN, não teve o dia 11 de outubro. Em 2020, que ele também falava, também não. Em 2021, também não. Teve em 2022. E nessa data, já há 6 meses, o Ramagem não era mais membro da ABIN. Não poderia fazer nada. Então, pegando os fundamentos aqui, eles não se sustentam para a ação que aconteceu contra o Carlos Bolsonaro. Mas para piorar a situação, e aí a gente pega o Poder 360, o jornal Poder 360, que diz, olha, a decisão do Moraes não se sustenta porque o argumento que ele utilizou é um print que não justifica nada. Para piorar, vem a Metrópolis e diz o seguinte, pois é, além de tudo, o Alexandre Ramagem ignorou no WhatsApp a mensagem que recebeu da assessora de Carlos Bolsonaro, pedindo informações sobre os inquéritos que miram Jair Bolsonaro e filhos do ex-presidente. Ramagem retribuiu as felicitações
por ter sido eleito deputado federal, mas indagado sobre as investigações, não enviou outras mensagens a Luciana Almeida. Pelo menos no referido aplicativo, né, o WhatsApp. Aí eles ainda vão investigar se ele não teve um encontro com ela ou fez alguma ligação telefônica ou se acontece outra situação. Mas vem cá, a gente precisa entender o seguinte, como é que funciona na justiça? Você não instaura inquéritos e faz busca e apreensão para tentar jogar verde para colher maduro. Você já tem que ter indícios, provas, documentos o suficientes que vão basear o inquérito, ou seja, você tem que ter indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para buscar aqui, para uma ação judicial, ter uma busca e apreensão na casa de um cidadão. Então, eu como advogado é o que eu trago para vocês aqui. Há, com toda certeza, sabe, uma desvirtuação do devido processo legal. A vontade de alcançar os opositores declarados é maior do que a preocupação em observar os devidos cuidados do devido processo legal. Vamos lá, bora partir para outro assunto. Aqui só tem assunto polêmico hoje. Vamos falar do caso Marielle. Pois é, broxou a maioria da turma da esquerda aí, né? Todo mundo queria que o Bolsonaro tivesse tirado a vida da Marielle. De preferência que tivesse um vídeo do Bolsonaro fazendo arminha depois de ter tirado a vida da Marielle. Só que não rolou. É o denunciado, o Domingos Brazão, e esse Domingos Brazão é o cara que fazia campanha para Dilma Rousseff, ou seja, ele é muito mais aliado ao PT do que ao próprio Bolsonaro. Tá, mas não quer dizer que o PT tenha nada a ver com isso. A questão é do Brazão, das milícias e da Marielle. E ainda é uma acusação. O Brazão ainda tem um princípio da presunção de inocência, só para deixar claro para vocês. Só que eles insistem, eles não querem, sabe, que o assunto morra. E então vem o The Intercept Brasil, site de extrema esquerda, e diz o seguinte: Bolsonaro não tem relação direta com o assassinato de Marielle Franco. Não tem. Mas ele tem relação com a tentativa de atrapalhar a investigação do caso. Então, eles já assumiram aqui, não, o Bolsonaro não tem nada a ver com o caso. A gente deturpou a imagem dele, a gente fez calúnia contra ele, a gente difamou ele durante 4 anos e a gente mentiu, estava errado, a gente mandou uma grande fake news, porque não tinha prova nenhuma e agora a prova cabal mostrou que ele não tem nada a ver. Mas, entretanto, todavia, contudo, peraí, ele interferiu aqui porque durante a gestão dele da ABIN, teve ali milhares de pessoas que foram investigadas pela ABIN e uma procuradora que estava no caso Marielle também foi investigada. Olha lá, Bolsonaro interferiu no caso. Tá, ele não mandou matar, mas ele interferiu. Pois é. Sabe de uma coisa? Depois de 4 anos, 5 anos, fazendo essa landainha, sabe? Essa balela toda, acho que já não tem mais credibilidade, acho que já não cola mais o assunto da Marielle. Tanto é que só o Intercept tentou inventar uma modinha aí, não colou, já baixou a poeira. Antes era a mídia toda, todo dia, o tempo inteiro falando do Bolsonaro e da Marielle. Acabou o assunto, né? Acabou o assunto. Mostra que a preocupação nunca foi Marielle, e sim quem poderia ter sido o mandante se fosse Bolsonaro. Descobriu que não é o Bolsonaro, esse assunto aqui morre por aqui. Vamos lá, vamos falar de outro ponto aqui. Última matéria que eu quero tratar nesse editorial com vocês. Lembra que há poucos dias atrás eu falei para vocês desse caso aqui, uma briga que teve entre a Receita Federal, que tirou uma isenção fiscal que o Bolsonaro tinha dado às igrejas evangélicas, sobre os salários dos pastores. Então, vem aqui um deputado federal, o líder da bancada evangélica, e chama o Lula para a briga. Ficou insatisfeito demais. Abre aspas, lamentável, diz líder da bancada evangélica sobre ato da Receita que suspende isenção de igrejas. Receita Federal suspendeu a medida do governo Jair Bolsonaro que ampliava a isenção de impostos de igreja e remuneração. Essa matéria é de 17 de janeiro de 2024. O deputado é esse aqui,
que eu mostro para vocês o Silas Câmara. E aí, Silas Câmara é bolsonarista. Tudo bem. Até isso aqui, nenhuma novidade. Essa matéria é de alguns dias atrás. A novidade chega hoje, publicada há exatos 34 minutos, e eu trago aqui para vocês. Correio Brasiliense, 34 minutos atrás. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas cassou o mandato do deputado Silas Câmara, líder da bancada evangélica. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas aprovou por 4-2 a cassação do mandato do deputado federal Silas Câmara, republicanos do Amazonas, em sessão nesta quarta-feira, dia 31/1. O parlamentar preside a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. O parlamentar pode recorrer. O Ministério Público Eleitoral acusa-o de irregularidade no fretamento de aeronave durante a eleição de 2022, quando Câmara foi eleito para o seu 7º mandato de deputado federal. Então, segundo eles, ele fez um fretamento de um avião, esse fretamento não foi devidamente declarado e, por causa disso, ele precisa perder o seu mandato. Tá? Vamos lá. Quais os pontos de reflexão aqui? O primeiro ponto de reflexão é um que o Demétrio, da Globo News, utilizou e eu achei, sensacional, excepcional o argumento que ele utilizou. E corrobora com aquilo que eu já venho falando para vocês há muito tempo. Vem cá, vamos lá. É justo, é lógico o cidadão ser eleito, ganhar os votos, a vontade popular definir quem ela quer como seu representante, e o TSE, pessoas que nunca foram eleitas e nunca receberam um voto, mesmo sem crime, tirar essa pessoa de lá de dentro? Vamos lá. Segundo ponto. O Tratado de Haia, ele é claro ao dizer o seguinte: todos podem votar, ser votado, ninguém será tolhido do seu direito político, e dentre as condições está a de sofrer condenação criminal, penal. Em alguns países, nem isso tira a inelegibilidade da pessoa. Quem dirá mandato. Pode aqui uma pessoa escolhida, eleita pelo povo, perder o seu mandato pela justiça, sem cometimento de crime? Isso está representando a democracia? Bem, é o que o Demétrio perguntou. E eu refaço essa pergunta. Representa bem a democracia? Ou teria que ser aqui, no caso, assim como acontece, essa é a minha visão, assim como acontece com o presidente da República, a cassação dos deputados deve se dar por pedidos de impeachment. Abriu o impeachment é aceito e o impeachment acontece. Pois é. Acho que, a gente aprendeu muito com as ações do STF, do TSE, dos TREs, a questão do Deltan Dallagnol, tudo isso mostrou muita coisa pra gente, né? Vamos lá. Tem mais matéria aqui, mas eu não vou deixar o vídeo longo, não. Eu vou deixar para o próximo editorial. Eu trago mais uma matéria para vocês aqui. Sabe a investigação da BIM que pegou ramagem ali? Pois é, tem gente grande, sim, vivo e claro, no meio dessa história. E aí, será que o Alexandre de Moraes vai peitar essas gigantes da telecomunicação? Pois é, nós vamos falar sobre isso, mas vai ficar para o próximo editorial, tá bom? Se você gostou aqui, deixe seu comentário, fala se gostou, se não gostou, pode criticar, não tem problema nenhum. É sempre um prazer ter você aqui, tá bom? Grande abraço, até daqui a pouco.